Talvez até por isso foi um episódio tão bem feito e tão empolgado, porque a staff tava com sangue nos olhos lá querendo vingança. No caso, pra essa empresa aí, pra esse estúdio OLM. Então, olha, que direção fantástica, todos os times certinho, não tem uma coisa pra falar. No caso desse episódio, de ruim, foi tudo perfeito! Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de primeiras impressões da temporada de julho de 2023, dessa vez com Zoom 100, um anime que tava na minha lista de apostas da temporada, e caramba, deu muito bom esse primeiro episódio! Que direção fantástica, melhoraram tudo do original e, nossa, você termina louco por mais! E é um episódio super, mas super divertido que eles conseguiram passar ali, mesmo com temas, bom, bem pesados, na verdade. Alguns ficaram confusos, achando que tinha censura aqui e ali. Na verdade, teve uma censura em específico, mas não é o que a maioria tá pensando. Foi outra coisa. Ou talvez seja o que você tá pensando. Bom, a gente vai chegar lá. O ponto é que episódio bom, que estreia boa, assim que devia ser todas as estreias, empolgante. Tá disponível na Netflix, Crunchyroll ou meios alternativos aí, tem várias formas de você assistir, não tá limitado a um local só. Então vamos lá, dar uma geral aí nesse primeiro episódio, por que ele me impressionou tanto. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana. Já tem mais 700 acumulados, na verdade 800 no momento. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá, Zoom 100. A história acompanha um cara que estava basicamente sendo explorado pela empresa em que ele entrou. Chegou todo empolgadão lá, obviamente, novato, e aí viu que o negócio não era aquela maravilha que ele pensava. Na verdade, eles estavam sendo quase escravizados, porque eles não só trabalhavam um bando de hora extra, eles não ganhavam pela hora extra. Muita gente achou isso irreal. Pô, nunca teria uma empresa dessa. Gente, olha, vocês vão se espantar bastante, porque eu vou comentar mais à frente no vídeo. Aqui eu tô dando o resumo do resumo. O ponto é que começa um apocalipse zumbi do nada e a vida dele tá tão na bosta, mas tão na bosta, por causa desse emprego dele, tá escravizando ele, não tem tempo pra nada. Ele nem final de semana tem, ele trabalha no final de semana também. Então ele começa a achar o apocalipse zumbi um negócio muito melhor do que o trabalho dele. Ele começa a ficar feliz com isso, comemorar e tal, tá livre do trabalho. E ele vai acompanhando a vida dele aí, tentando fazer 100 coisas antes de morrer nesse apocalipse zumbi. Porque ele acha que em algum momento vai virar o zumbi ou vai morrer lá. Então, antes disso, ele vai realizar um bando de desejos. E tá aí o título do anime. 100 coisas pra fazer antes de virar um zumbi. Ou seja, é uma visão mais animada, mais positiva de um apocalipse zumbi pela perspectiva de um cara que tava tão mal, mas tão mal, que até um apocalipse zumbi parece um negócio bom. No caso, no estado em que ele estava. Então o importante é como eles venderam isso. E, meu Deus, que direção fantástica! Cenas expandidas que eles fizeram em comparação ao original. Eu vou sair detalhando tudo aqui. Esse anime merece ser detalhado, basicamente, a análise dele do primeiro episódio, do que eles fizeram, porque é fantástico. Então, quem tá na dúvida de ver ou não e tal, olha, achei a estreia fantástica. Isso aqui já vou falar. Recomendação máxima da temporada. Saiu muito superior ao que eu esperava e eu já tinha boas expectativas. E bom, agora vamos lá, comentando em detalhes esse primeiro episódio. O início já, que mostra ele na empresa, eles têm vários textozinhos extras lá, eles realmente deram uma melhorada na coisa toda, mas sem esticar ao ponto de virar filler. No caso, é uma confusão que muita gente faz. Acham que qualquer coisa que você adicione é bom. Não, às vezes uma adição é completamente inútil à narrativa. É só basicamente enchendo linguiça mesmo, não serve pra nada aquele negócio lá. Aqui não, todas as edições que eles fizeram tinham um propósito relevante por trás e melhoraram muito a situação. Por exemplo, nesse começo aí, a maioria das coisas que mostrou tem no mangá. Só que eles expandiram algumas coisas e gastaram um pouquinho mais de tempo, no caso do que foi mostrado. Então você tinha aquele sentimento de, meu Deus, sai daí, protagonista, pede demissão. Você não tem esse sentimento no mangá. No mangá, ele começa na empresa e tal lá, a mesma coisa, só que um pouco mais acelerado. Mas você tá vendo que ele tá sendo explorado e tal, e você, nossa, que empresa bosta e tal, é isso que você pensa. E aí, quando acontece lá aquele negócio da virada do apocalipse zumbi, você entende o lado dele, porque ele tá feliz com aquilo. Mas você não fica frustrado pelo protagonista, você não fica desesperado pra ele largar o emprego. Como você fica dentro do anime, pela ambientação, trilha sonora, direção, tudo que eles fazem ali, amplifica muito o sentimento. Até o preto e branco que eles colocam lá, quando o protagonista chega ao ponto de que ele não tem mais vida. Ele é um zumbi já, que trabalha pra empresa lá que explora ele pra caramba e ele já tá acostumado com isso e vai tentando levar. Você fica toda hora frustrado por ele, desesperado lá. E isso só mostra o quanto o anime foi superior ao mangá. Eu nunca tive esse sentimento no mangá, eu só fui passando e tal, peguei ideia e tudo mais, era isso.
Você fica morrendo de pena também, por causa da mulher que ele se apaixona lá, bonitona, do trabalho. Só que, na verdade, ela tem um caso com o chefe dele. Inclusive, eles estavam dando uns amassos lá na sala do chefe. Mas, bom, o ponto é que a situação tá tudo horrível. A mulher que ele gosta tá com o chefe dele, o trabalho tá explorando ele pra caramba. Tem até umas piadas com isso, do pessoal comparando lá quem tava com mais horas extras não pagas, isso que é muito importante, porque alguns acharam, pô, isso é irreal, isso aí não faz sentido. Tipo, como alguém tem tantas horas extras sem receber por isso? Bom, no Japão acontece. No Japão realmente tem isso, de que fazer hora extra é normal, sem ganhar nada por isso. Quer se sacrificar pela empresa, ser o último a sair do trabalho. Quem sai antes está errado, tem que ter vergonha. Pô, mas o horário normal é realmente sair aquele horário. Pois é, mas a empresa está com o negócio atrasado e tal, você tem que ficar mais. Pô, então eu vou ganhar por isso, né? É o normal. A maioria das empresas vai te pagar. No caso, o resto do mundo inteiro. No Japão, ela não te paga e você tem que ficar de boa com isso. Então é realmente uma mentalidade bizarra, mas que eles se habituaram, tá na cultura deles. Com o tempo aí eles estão tentando se rebelar contra isso, tanto que tem um bando de obras, não sei se já notaram, isekais. A quantidade de isekais, que é aqueles animes onde a pessoa reencarna no mundo de fantasia. Ou é teleportada, que seja. Mas a pessoa morreu na Terra de tanto trabalhar. Seja isekai, quando uma mulher reencarna, quando um homem reencarna, direto uma das temáticas é: como é que a pessoa morreu? Não necessariamente é o caminhão do isekai que matou ela, foi de tanto trabalhar. Então nessa temporada mesmo, tem gente ali que morreu de tanto trabalhar. Por que fazem tantos animes com essa temática? Porque é o cotidiano dos japoneses. Eles veem um bando de gente realmente trabalhando quase até morrer de exaustão. Então várias pessoas se identificam até com isso e aí começam a desejar, no caso, ser o protagonista daquela obra, que tinha uma vida horrível e tal, morreu de tanto trabalhar, e aí foi pro mundo de fantasia, ficou overpower, agora a vida é boa e tudo mais. Mas bom, aqui ele não foi pro isekai. Aqui aconteceu uma coisa diferente. No caso, quando ele já tava lá, basicamente em modo zumbi, com tudo em preto e branco, isso é muito legal, a representação, porque o mundo dele perdeu a cor, de tão morto que ele tá por dentro. Então, muito legal como eles representam isso, porque tem essa fala no mangá, que antes ele via tudo em preto e branco e tudo mais, só que no mangá sempre é preto e branco o tempo inteiro, o mangá é preto e branco. Então, a gente não tem essa mudança. No anime tem. Isso eu achei muito bacana. Outra coisa pra destacar é a direção. As transições são muito boas. Quando ele bota a mão no rosto, aí já aparece de frente ali pra pia. Tem vários momentos aí que fazem transições excelentes. A transição do olho também, quando ele vê a garota. Na verdade, a gente tá vendo a reflexão da garota nos olhos dele. E aí depois a câmera se afasta dos olhos dele. E a gente vê o rosto dele, como é que tá olhando pra garota. Muito legal. Esse tipo de cena eu acho bacaníssima, porque é uma transição natural e que fica muito, mas muito cinematográfico. E bom, tem várias partes, na verdade, cinematográficas nesse episódio. É aquele episódio com direção top do top. Eles não pegaram e modificaram o original todo, cortaram uma partezinha que eu vou comentar aqui, mas nada muito relevante. Mas o ponto é que eles pegaram e melhoraram as cenas, ficaram muito superiores. Tipo, é aquela adaptação que melhora muito o original. E bom, ele sai, vai falar com o síndico, e aí pega o síndico lá comendo outra pessoa, e aí ele nota, pô, tem algo errado aqui, ele ainda tá meio alienado devido à situação em que ele estava antes, mas ele começa a se situar, até que ele nota que começou um apocalipse zumbi. Inclusive, no início, tava rolando um filme lá de apocalipse zumbi. Era uma das cenas do trailer, muito bem feita, por sinal. Em muitos animes, esse negócio dos zumbis aí, eles botaram todos os zumbis em computação gráfica, porque fica muito mais prático. Animar cada um dos personagens ali, um bando de personagens na mão, se mexendo o tempo inteiro, é um negócio muito trabalhoso. Fizeram. E bom, eles perseguindo o protagonista e ele pensando, pô, eu vou me atrasar pro trabalho. Aí depois ele pensa, não, pera, eu não tenho mais que trabalhar. Então, olha, ficou muito legal, tipo, a felicidade dele sendo perseguido por um bando de zumbi lá, mas dane-se, porque ele não tem mais que trabalhar, ficou muito legal. E bom, aí vem uma das cenas que eles melhoraram muito em comparação ao mangá, porque a cena foi relativamente estendida. É tipo um clímax. Enquanto no mangá é só uma página relativamente chamativa até. Essa página aí. É isso, basicamente. E depois já mostra ele atrás dessa grade aí. E a gente viu isso no anime. Só que antes disso no anime, tem essa cena, aonde foca no rosto dele lá, ele gritando, e aí o negócio sai da Terra, sai da galáxia, vai só se afastando, lá ficou muito legal pra dar intensidade à cena. O nível de adrenalina louco que ele tá lá, e a felicidade dele. E bom, ele se joga lá do prédio, cai, e ainda mata um bando de zumbi no processo. Ficou muito legal essa cena e ficou climática. O uso da trilha sonora é fantástico.
fantástico nesse episódio. É assim que eu gostaria que todo diretor usasse trilha sonora. É perfeito os times, é constante o som ali por trás. Eles evitam ficar mudo muito tempo. Então, olha, muito, muito bom, direção de ponta. E não acabou ainda, vai ter mais coisa legal. Mas isso aí, toda essa cena que eu falei, o negócio sair na terra, aí depois ele pulando, matando um bando de zumbi, isso não existe no mangá. Essa cena eles inventaram e ficou legal porque parece um clímax do negócio. A música se eleva lá e fica climático, você se empolga com a situação. Olha, que extrazinho curtinho, mas excelente, amplificou muito. No caso, o sentimento que você tem em comparação ao mangá, que não era nada demais nessa cena aí. Eu até achei estranho. Pera, quando eu vi lá, essa cena era assim? Eu não lembro de ter uma cena tão legal no mangá. Aí eu fui lá olhar, ah não, aquela cena não existe. Agora tá explicado. Então, pura criatividade aí da direção e... olha, isso aí já merece palmas pra mim. Mas não acabou ainda. Ele vai correndo lá se declarar pra mulher, porque ele sempre foi apaixonado. Mas ela tem quase com outro cara. Ele não quer nem saber, ele era apaixonado por ela, ele quer se declarar pra ela, botar pra fora lá. Basicamente fazer tudo que ele nunca teve coragem. Aproveitando desse apocalipse zumbi, da liberdade que ele tá tendo. A cena da bicicleta é ótima, tipo... toda a segunda parte dos zumbis passa uma empolgação o tempo inteiro, uma adrenalina. Olha, é uma energia, basicamente, que a direção consegue passar que é fantástico. O ponto é que a cena dele correndo, empolgadão lá com a bicicleta, no original, ele passa lá pelos vizinhos dele no prédio e tal, descendo do prédio, pra ela pegar a bicicleta, então tem uma cena maior aí, mas não mudou nada eles cortarem isso. Ele andando de bicicleta também não tem nada demais, ele só vai passando na rua e tal, tem uns zumbis e é isso. Não é empolgante. Enquanto no anime botaram uma cena super energética, ele adoidado lá, no caso subindo a rampa lá também, então muito, muito legal. Isso aí também tá superior. E aí chega o realmente clímax, no caso desse primeiro capítulo. Ele chega lá na casa da mulher, porque ele era apaixonado, e o chefe tá lá. O que faz sentido, no caso eles tinham um caso. E bom, enquanto você pode pensar que ele vai ficar depressivo e tal, porque o cara tá lá, o preocupado com a mulher. Primeira coisa que ele pensa, pô, eu vou pedir demissão. É agora, ele tomou coragem pra tudo, que ele não tinha coragem antes. Então você fica desesperado, pede demissão, meu filho, toda hora. No caso, no começo desse anime. Mas agora ele tomou coragem pra isso, pelo menos. Então ele tá de boa lá com o chefe dele, virar um zumbi e tal. Dane-se, eu vou falar o que eu sempre quis falar pra ele. Então ele pega e fala lá e tal, que quer demissão, não quer mais trabalhar pra ele, desculpa e tal. E aí ele não tá sem noção completamente. Ele sabe que o chefe dele virou um zumbi e tá indo em cima dele. E aí vem essa cena, porque ele até comenta que ele era jogador de rugby. Então é futebol americano, basicamente sem equipamento de futebol americano. Então ele pega e usa aquele movimento do rugby lá, indo pra cima do chefe dele, empurrando ele pela janela ali. E essa cena também é super amplificada. No original ele só empurra ele, passa por uma porta e é isso. Tudo bem que eu vou considerar Marco, mas ficou mais exagerado, com certeza, no anime. Aquela cena dele pulando do prédio e caindo inteiro. No caso, a cena também dele empurrando o chefe pela janela, ele voando longe. Sim, ficou meio exagerado. Mas esse anime é nessa vibe um pouco exagerada. Eles só aumentaram um pouquinho. Não é um anime pra ser realista, super pé no chão. O ponto é que a cena ficou ótima, empolga. A trilha sonora, nesse momento todo aí, enquanto ele vai falando as frustrações dele e tal, pedindo demissão, tem toda uma trilha sonora por trás que encaixa perfeitamente e ela pega e eleva bem na hora que ele vai correndo até o chefe dele lá empurrar o chefe. Então, olha, que direção fantástica. Todos os times certinho, não tem uma coisa pra falar. No caso desse episódio, de ruim, foi tudo perfeito. Sabe o quão raro eu falar que o episódio foi 100% perfeito? Porque a maioria das vezes eu tenho uma coisinha, pelo menos, eu foi quase perfeito, mas isso aqui podia ser melhor. Nada podia ser melhor, eu não consigo ver o que podia ser melhor nesse episódio. Embora alguns vão alegar que no mangá não tinha censura. Como assim censura? Bom, alguns acharam que o sangue era censura, sangue colorido e tal pra todo lado. Não. Isso aí é a visão do protagonista sobre o que tá acontecendo ali. É a perspectiva dele, que é feliz, é alegre. Então aquele sangue todo não tá afetando ele. Porque ele vivia tão na bosta, mas tão na bosta, que aquela situação horrorosa para a maioria das pessoas, para ele é o paraíso. Tudo feliz, colorido. Então essa é a ideia. O mangá também, as capas, se você notar, é super colorido e tal. Então é bem essa vibe aí mesmo. Mas sim, uma coisa eles censuraram, por praticidade. Quem for dar uma olhada no primeiro capítulo do mangá, vai notar descaradamente isso. Tem nudez no mangá. Caso o autor não tenha problema com isso. Tipo, tem uns peitos da mulher pra fora e tal lá, dessa mulher que ele gostava. Enquanto no anime tá coberto por sangue e tal lá, deram uma disfarçada. O Baby Doll também. Então ficou bem mais leve em comparação. Por que isso? Bom, se eles botassem os peitos à mostra mesmo, eles não poderiam passar o anime normalmente na TV. Eles teriam que censurar, botar um negócio branco por cima e tal, inventar algum tipo de censura pra disfarçar.
Os streamings também têm problema com isso. No caso, não passam se tiver nudez dessa forma, ou botam 18+ no anime, se tiver. Então, para evitar essa dor de cabeça toda, e que obviamente vai reduzir o número de pessoas que vão ter acesso ao episódio, eles pegam e só, no caso, tiram a parte polêmica lá dos peitos, de alguma forma. A gente viu isso, inclusive, no anime da temporada passada. Jigokuraku censurou os peitos de todas as mulheres da obra, porque era mais prático pra eles. Eles não tinham que inventar censuras malucas, nem nada lá pra tapar o negócio todo, até porque tinha lutas com a pessoa dessa forma o tempo inteiro. No mangá, tem tudo lá, mostra tudo. Enquanto no anime, eles estavam um pouco mais limitados, e aí decidiram, tira esse negócio daí, porque a gente consegue fazer tudo sem, no caso, ter que botar 18+ no streaming, e sem ter que inventar um bando de censura maluca passando na TV. Tirar isso não é um negócio que afete em nada esse episódio, e ao mesmo tempo deixa a faixa etária muito mais baixa, para eles poderem aí alcançar mais público. Então, explicado isso, a cena dessa mulher aí ficou muito superior. No original, o protagonista só vê ela como uma zumbi, e aí só se declara rapidamente lá, muito rápido, e aí ela sai correndo atrás dele. E ele corre, e é isso. A cena não tem impacto algum. Aí, ele se declara pra ela, uma declaração um pouquinho mais longa, enquanto ela tá se transformando lá. Inclusive, tem um trecho onde ela aparece na forma anterior dela, rapidamente, e aí volta pra forma que ela tá de verdade. E aí ele sai correndo dela e tal. Mas a cena é muito mais impactante, até bonita de certa forma. E aí vem a cena final dele comprando um caderno e começando a tal lista de coisas pra fazer, antes que ele se transforme em um zumbi. Isso aí, se seguisse o original certinho, só aconteceria no próximo episódio. Então adiantaram isso, mas combinou perfeitamente, foi um ótimo encerramento de episódio. Então um episódio que apresenta muito bem a trama, te vende ela muito fácil. O protagonista parece super divertido. A postura totalmente loucona dele lá nesse apocalipse zumbi. A animação fluida esbanjando pra tudo que é lado. E essa transição aí eu repeti toneladas de vezes. Quando ele sai do preto e branco e se liberta, aí volta tudo a ficar colorido. Meu Deus, que coisa fantástica. Isso aí é do anime, mangá não tem isso. Amplificaram tudo, e com extrazinhos pequenos. Nada muito exagerado, que virasse quase um filler no episódio, coisa parecida. Olha, que estreia boa. Se você não tá vendo esse anime ainda, pelo amor de Deus, vai dar uma chance. É super divertido e tá disponível em tudo que é plataforma. E uma curiosidade, alguns ficaram zoando aí que essa empresa que explora os trabalhadores e tal, faz trabalhar igual escravo, é na verdade a Mappa que eles estavam zoando. Olha, pode ser qualquer empresa na verdade, porque tem um bando de empresa que faz isso no Japão. Mas o ponto é que eles fizeram uma zoeira com o Ace Studio, esse grupo aí, no caso que se formou, eles saíram do estúdio OLM. E fundaram esse novo estúdio e tal lá. Inclusive, notem o símbolo desse estúdio OLM, oficial, e notem o símbolo que colocaram pra empresa. Não tinha isso no mangá. Eles colocaram aí no anime. Então é basicamente uma crítica que eles estão fazendo. Pelo jeito, esse estúdio OLM era o inferno na Terra também. Eles saíram de lá, né? Então, devia ser um local bem ruim. Mas, nossa senhora, descarado ali, eles falando que o estúdio era um inferno na Terra, de exploração das pessoas e tal. O cara aproveitando o anime pra isso. Talvez até por isso foi um episódio tão bem feito e tão empolgado, porque a staff tava com sangue nos olhos lá querendo vingança. No caso, pra essa empresa aí, pra esse estúdio OLM. E aí fez o melhor episódio possível pra destacar ele, pra todo mundo ver lá aquele negócio do OLM e tal lá. E pegar a ideia, olha o que esse estúdio fazia com a gente. Então, meu Deus, que estreia boa. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam dessa estreia. Se empolgaram tanto quanto eu. Comentem aí. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.